E aí, nessa cartinha, principalmente nesse lugar, ele fala ali: considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. E, de certa forma, às vezes nossa língua é muito pobre, mas aquela partezinha é a chave, porque ele fala isso para nós: considera atentamente, ou não perca de vista, não volte atrás, fiquem firmes nesta confissão, e não olhe para aquela que vocês tinham lá atrás, as velhas crenças. Nossos pés aqui estão firmados sobre a terra, né? Essa terra aqui que Deus nos deu, tão bonita. Mas a gente percorre essa moradia passageira que Deus nos presenteou, mas o coração da gente bate forte, né, quando a gente vê com expectativa o lugar eterno que há de ser a nossa herança permanente. Aqui é tudo passageiro, mas nós olhamos para uma herança permanente que Deus já nos deu. A gente olha para Jesus e olha para o céu de Jesus, né? Já falei com vocês que o céu, que é o céu, né? O céu é onde Deus está. E preparou morada para nós. E esse lugar já foi comprado mediante o precioso sangue de Jesus Cristo. E Ele já tomou todas as providências para nós. Todas as providências já estão tomadas. E a gente fica aí, de malas prontas, para qualquer momento, né? Qualquer momento que Ele achar que deve. Mas Ele preparou tudo. Eu não sei se vocês já passaram pela experiência, muitos já passaram. Quando a gente viaja lá para o exterior, tem uns países que é facinho de entrar, mas tem outros que é difícil, né? Tem vezes que é difícil entrar, né? Tem que marcar uma vistoria, né? Tem que marcar uma entrevista, tem que agendar, tem que ir lá, tem que ser aceito, tem que comprar a passagem 10 vezes, né? 10 vezes ou mais? Às vezes mais, né? Ter muita fé de que quando você acabar de pagar, você ainda vai estar vivo, né? Porque amanhã a gente não sabe. E a gente, então, tem que tomar muitas providências, tem que saber falar mais ou menos para não passar fome, né? Nem que seja assim, número 1. Sabe o que é número 1? O que é o número 1? É o combo número 1 lá do que quer que seja, né? Uma vez eu fui no Peru, e eu falei assim: vou comprar nesse lugar aí, porque não vai ter dificuldade, né? É só pedir número 1 e está tudo certo. Aí eu cheguei lá e disse, número 1. Aí a moça acho que quis dizer se eu queria com picles, sem picles, que eu queria com molho, sem molho. Eu olhei para ela e falei assim: mas eu queria só simplificar, você está complicando tudo. Número 1, aquele lá, número 1, só número 1, solamente. Aí ela desistiu de mim e me deu o que ela achava que tinha que ter dado. Então, tanta providência a gente tem que tomar. E às vezes a gente acha que para ir lá onde Deus está, Jesus está, tem que ser a mesma coisa. Mas o que a carta de Hebreus diz é que todas as providências já foram tomadas por Jesus. Graças a Deus. Todas as providências já foram tomadas por Ele, não precisa se preocupar. Uma vez alguém disse: pastor, o que eu tenho que fazer para ir lá para o céu? Eu tenho que fazer isso, aquilo. Eu falei: creia em Jesus. O que mais? Não, creia em Jesus, Ele vai providenciar tudo. Mas tem que ser assim, tem que ser assim. Creia em Jesus, Ele vai te conduzir, descanse nele. É só olhar para Jesus, não tem que fazer coisas, rudimentos passados. Porque o que o povo hebreu estava querendo fazer era olhar para os rudimentos passados. Faça isso, faça aquilo, coma isto, não coma aquilo, guarda isto, não guarda aquilo.
10 mandamentos se transformaram em 624 submandamentos, e o povo ficou perdido, desanimado, né? Se é tanta coisa que eu tenho que fazer, eu não vou conseguir nunca. Aí Jesus veio e disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que fala o resto? Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Olha para ele e fica com as malas prontas. E não precisa colocar muita coisa também na mala, tá certo? Não precisa colocar muita coisa na mala. Faça que nem homem, não coloca nada, chega lá, esqueceu de tudo. Não é assim? Tem os irmãos aqui que vai viajar, nem se preocupe com a mala, porque a mulher faz toda a mala. Quem é essa realidade em casa? Erga a mão aí, vamos ver. Fala a verdade, erga a mão aí. Aí tem os pardês, aí, ó, os pardês. Aí, ó, erga a mão do Sila aí. A mulher lá faz a mala toda, eu também, né? Eu também. A mulher faz a mala toda, aí quando chega lá no hotel, eu digo: você trouxe o shampoo anti-caspa? Eu não. Oh, meu Deus. Eu trouxe a minha chinelo? Não, você não pegou? Ai, meu Deus. Eu trouxe o meu calção de banho? Eu trouxe só aquele. Mas eu não gosto daquele, você não trouxe o outro? Oh, poxa vida, você está de brincadeira, né? Se essa mulher for decente, ela vai dizer assim: por que você não fez a sua mala? Tem que fazer. Mas aquele povo hebreu tinha forte apego àqueles personagens bíblicos do passado. Então aqui a Bíblia faz questão de ressaltar a superioridade de Jesus em relação ao passado. Se você for ver devagarinho lá em Hebreus, você vai ver que ele fala que ele é o Filho de Deus. Nós vimos isso lá em Hebreus 1. Ele é o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, porque tinha muitos sumos sacerdotes. Mas aqui ele faz questão de dizer, está lá no Hebreus 6, não precisa abrir aí não, mas ele faz questão de dizer, ele é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, ou seja, não tinha geração humana. Ele era o sumo sacerdote da geração divina. Ele fala, ele é o autor da salvação, em Hebreus 2, que nós já vimos. Ele é o autor e consumador da fé, como diz Hebreus capítulo 12. Ele é o autor e ele consumador. Você acha que isso é pouca coisa? É por isso que o apóstolo Paulo disse lá em Gálatas, lá no outro livro, eles falam assim: ó insensatos Gálatas, vocês, quem me dera, começaram no espírito e querem terminar, quem sabe? Ninguém sabe? Na carne. Na carne. É aquele crente que começa na fé e querem terminar pelas obras. Isso é outra coisa, né? Então toda essa grandeza, ela mostra essa superioridade incrível de Jesus Cristo, Senhor. Como é bom Jesus, né? Esta semana eu assisti com a minha filha Rafaela, nós assistimos, tem lá na Netflix, você pode assistir. É um filme chamado Ressurreição. Alguém viu? Viu ali? Alguém viu? Então vá lá na Netflix, todo mundo tem, né? Ressurreição. É a história de quando Jesus foi morto. O Herodes já está com a cabeça cheia, de tanto os líderes ir lá e dizer assim: põe guarda lá, porque estão dizendo que esse homem vai ressuscitar. E ele escala alguns guardas e pega o chefe dos guardas, e aqueles guardas dormem em serviço, e quando acordam, Jesus não está mais lá. E esse sujeito centurião é posto que nem cão de caça, atrás do discípulo, atrás de Jesus. Ele faz horrores para achar, até que um dia ele encontra os discípulos reunidos, porque esse centurião, ele olhou para a cruz, e ele viu Jesus ali em cima, e Jesus era muito marcante,
Ele sabia quem que era Jesus. Mas naquele momento ele chega lá, encontra os discípulos, e quando ele olha no meio dos discípulos, quem é que está lá? Ele quase tem um infarto, né? Ele fala, não é possível. Ele fica, aí entrega tudo que tem e começa a seguir Jesus de longe. Aí vem o mestre. Eu gostei de ter visto aquilo lá. Vale a pena. E ele é superior. Ele é superior. Então, que a Bíblia diz, vamos ver 1 e 2 de novo ali, Hebreus. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, Deus, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus é o apóstolo celestial. Aqui a Bíblia começa exortando os crentes a fixarem os olhos em Jesus, firmes. E Jesus aqui é apresentado como o enviado por excelência, não como os outros, como Moisés, como Abraão, como aqueles que foram no passado, mas ele era o sumo sacerdote e apóstolo por excelência, que o Pai enviou, e ele veio por sua vontade. Então, enquanto os apóstolos terrenos foram instrumentos preciosos na mão de Deus para anunciar o Evangelho, Jesus se destaca como aquele que é o apóstolo divino, cuja missão é insuperável e digna de nossa total confiança. Ele é aquele que Deus mandou. E esse é um desafio muito grande para nós, nessa era da idolatria. Nós temos muita facilidade para idolatrar pessoas. Idolatrar pessoas, não é? Toda espécie. A gente gosta, idolatra cantor, idolatra político, idolatra pregador. Nós somos idólatras por natureza. Incrível isso. Até eu brinquei com o irmão ali, não vou falar quem é, mas ele me deu uns livros de determinado autor e falou assim, cuidado para não mudar de igreja. Eu falei, não. Eu sou como o John Wesley, homo unis libre. O livro que eu considero é a Bíblia. E nós somos a casa, então não tem este ou aquele, né? E a gente é muito idólatra. Mas aqui, Jesus, ele é a pessoa. Você for ler lá para frente, Hebreus 4,14, diz assim, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Eu entrei no Santo dos Santos por causa de vocês? Pode falar, sim ou não? Não. Tem que olhar para mim. Tem que olhar para o Billy Graham. Não tem que olhar para quem quer que seja. Tem que olhar para Jesus, porque é Ele que penetrou os céus por nossa causa. Ele é aquele da nossa confissão. E com Ele não tem erro. Com Ele não tem erro. É olhando para Ele. E essas são as palavras preciosas de Jesus para nós. O sumo sacerdote enviado de Deus. Não tem Moisés. Não tem pastor Fábio. Não tem pastora, sei lá o que quer que seja. É Ele e somente Ele. Orar é muito bom. Hoje eu estava pensando, é bom ler, né? Você gosta de ler? Então, a gente gosta de ler, eu leio bastante, gosto de ler bastante. Eu leio o tempo todo, às vezes o pessoal em casa fala, mas você está de novo nesse iPad? Eu falo, não é, é que as revistas estão aqui, o texto está aqui, as coisas estão aqui, está tudo aqui, eu não estou caçando coisas, né? Estou lendo, de mala pronta. Eu estava lendo aquele sujeito, vocês devem conhecer
José Batista Sobrinho. Quem é? Ninguém sabe? Não sabe, né? O que é JBS? Agora sabe? Sabe? É a maior empresa de produto de alimentícios do mundo. Foi fundado por esse homem, que tem 90 anos. Fizeram uma festa para ele de 90 anos. Aí ele disse assim: mas eu me sinto tão bem aos 90 anos. Pena que falta pouco para desembarcar. Eu falei, com 90, né? Mas tudo bem, mas quem está de mala pronta não tem idade. Não tem idade, não. Né, dona Mercy? Olha lá, fez aniversário hoje, ó. Que beleza. Bonita que só vendo, né? Olha, que senhora mais bonita que lá. E o Mercy ali do lado ali, ó, fazendo assim nela, assim, ó, é minha, né? Faz aniversário hoje. E a gente vai ver, todos nós, de mala pronta. Pena que tem pouco tempo. Mas para aquele que confia, aguarda a casa, estar na casa não tem pouco tempo. Porque a gente fica sempre de mala pronta. E olhando sempre para Jesus. E Ele é o construtor da casa. Eu vou ler com você ali, 3 e 4. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu, pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Aqui ele está dizendo Jesus e Moisés. Ele ressalta que Jesus é aquele que é digno da mais alta glória, e que Moisés era só uma sombra. E Moisés é, na verdade, a sombra de Cristo. Porque na Bíblia a gente vê essa sombra, né, essa correlação. E Moisés era aquele que tirou o povo do Egito, fez um êxodo para a Canaã celestial. Mas ele teve uma parte na sua história. Agora Jesus nos tira do pecado deste mundo e vai nos levar para a Jerusalém celestial. Este é maior do que aquele lá atrás. Então Deus o Pai enviou esse Filho, o sumo sacerdote e apóstolo, por uma missão bem definida. Esse novo êxodo que nós estamos fazendo. Porque nós estamos dando esse caminho, é esse êxodo que nós estamos indo. A caminho da terra celestial e chegarmos àquela mansão que Jesus falou: eu vou preparar um lugar para vocês, lá em João 14. Vou preparar um lugar para vocês, e onde eu for, vocês estarão juntos. E ele fala, Jesus, ele é maior, porque Moisés fez uma casinha, não é? Uma casinha simples. Jesus ele é o autor de uma outra casa, que você fala, meu Deus, como é isto, né? Como é isto? Ele fez outra casa, Jesus fez outra, é diferente, ele é superior a tudo. Moisés foi um servo fiel a Deus, assim como nós, mas Jesus, ele é o autor da salvação, autor da casa, ele nos constituiu casa para ele, é muito superior. Às vezes a gente fica tentado a olhar para trás, as coisas que eu tinha antes, as coisas que a gente vivia antes. A gente que é crente tem que tomar muito cuidado com a conformação, porque vai passando os tempos, a gente vai se acostumando com as coisas de Deus, as coisas da igreja. Por isso que eu perguntei agora há pouco, é gostoso ler, é muito bom ler, é bom assistir, é bom tantas coisas, mas nada substitui depois uma comunhão com o Pai, uma comunhão com Deus, nada substitui. Quando você ora, quando você adora,
Um dia alguém falou, pastor, a gente tem pouco tempo de oração aqui na igreja. Eu falei, como assim pouco tempo de oração aqui na igreja? É porque no culto a gente não ora. Eu falei, não, quanto tempo nós ficamos no louvor aqui? Meia horinha, hoje foi até grande. O que é que você fez nessa meia horinha? Ficou olhando para o teto? Meia horinha, são meia horinha de oração e adoração. Eu quero crer que vocês e eu, nós adoramos essa meia hora todinha. Muitos têm facilidade em falar, outros não têm facilidade nenhuma em falar. E você que não tem facilidade nenhuma em falar, cante. Porque são cânticos, são orações sugeridas para você. Então cante com fé. Meia hora de oração que você vai ter. Agora, oração para valer, não é aqui. No templo, na hora do culto. Lógico que a gente tem vigílias, momentos de orações importantes que nós fazemos. Mas o momento principal de oração não é aqui neste culto, aqui é o culto público. Você sabe onde é que é o momento de oração mais importante? Onde? No seu quarto. No seu quarto. É lá, no seu particular, onde você derrama o seu coração. Onde você fala do seu jeito. Ou às vezes não fala nada. Eu falo pouco. Eu só suspiro, mas eu fico quietinho. Com a Bíblia aberta, quietinho. É meu jeito, eu tenho um jeito diferente. É lá no seu quarto. É quando você chega aqui, você está cheio do Espírito Santo. Amém, povo? Falando aqui, aquela igreja é fria. Fria porque você é frio. Posso fazer o quê? Aliás, ali da fora, vocês viram que tem aquele negócio que sopra assim? Então eu, o pastor Paulo, o pastor André, nós jogamos óleo lá em cima. Óleo ungido. Então quando você passa, você vai... Já te faz uma unção, para que você seja um pouquinho mais... É brincadeira. Mas é um sômetro automático. Mas onde é que eu oro? É lá, companheiro. É no meu particular. Porque isto é oração. Tira da frieza das letras. É ali, gostoso. Vamos ver o versos 5 e 6 ali, olha. Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós. Observa a arquitetura. Salomão fez um templo. Presta atenção. Salomão fez um templo gigantesco, maravilhoso. Embora eu acho que com a tecnologia de hoje tem um outro templo de Salomão aqui no Brasil que é melhor do que aquele lá que Salomão construiu. Pega aí o mistério? Tá bom, é coisa à parte, né? Não estou elogiando, nem desprezando, nem nada, só um comentário. Porque se Salomão lá viesse, visse o que fizeram no nome dele, ele ficaria... Por que eu não fiz isso? Mas que seja esse. Jesus, ele fez um outro templo. Mas esse, a engenharia tem que ser muito mais de ponta. Porque a casa, que diz aí a Bíblia, aí, verso 6, Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa, que diz? Somos nós. Você percebe a engenharia feita para que você e eu sejamos casa de Deus? Essa engenharia onde Ele foi para distribuir-se, através do Espírito Santo, a nós, em nós, de forma com que cada um de nós nos tornamos casa permanente de Deus. Porque o pai não queria aquele templo de Salomão. Vocês lembram? Ele não queria. Quem começou foi Davi. E Deus relutou. Ele diz: eu não quero esta casa. Porque vocês vão se tornar religiosos. Vocês vão adorar a casa. E vão esquecer de mim. Entendeu? Mas daí veio Salomão, já na paz, não tinha o que fazer, fez o templo. Mas aí ele fez o templo, mas olha, o templo ainda, né, teve mistério ainda. Teve mistério, não sei nem se eu coloquei aqui, mas está lá em 1 Pedro. Mas depois vocês
Aqui, 1 Pedro 2,5. Chegando-vos para ele, 1 Pedro 2,5, se achar. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada, sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Ele queria esta casa. E tem mais, tem outro texto, deve ser para frente ou para trás, não vou achar agora, mas diz: a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra de esquina, a principal. O que ele estava dizendo? Eles construíram o templo. As pedras que pesavam toneladas eram cortadas à perfeição. Olha lá, ó. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra. O templo foi cortado e as pedras de toneladas eram cortadas. E o templo, se você for lá em Israel, daquele onde estava o domo da rocha, você enxerga o Calvário. Já foram lá? Não foram ainda? Eu fui. Estou sentindo uma inveja aqui agora. Não, já passou. Aí você olha assim, pedra estava imperfeita. Sabe o que eles fizeram com uma pedra imperfeita? Jogaram para lá. Jogaram para lá. E essa pedra que jogaram para lá é a pedra onde Jesus Cristo foi crucificado, o monte da crucificação. E é por isso que a Bíblia diz lá em Hebreus: a pedra que os construtores rejeitaram, que foi colocada para cá, se tornou a pedra angular. Deus não quis estas pedras. Deus fez com que aquela pedra fosse a pedra angular. E nós, edificados em cima dessa pedra angular, somos as pedras, o que diz o texto? As pedras que vivem. Esta é a casa. Tem engenharia melhor do que essa? Você teria condições de arquitetar uma coisa dessa? Jesus não é maravilhoso? Você pensa que os mistérios de Deus são poucos? A gente não conhece nada. Não conhece coisa nenhuma. E aqui ela fala que nós somos a morada do Altíssimo. Mas a morada do Altíssimo é para aqueles que colocam sua confiança nele e entregam totalmente suas vidas a ele. É o desafio da fé. Eu sou desafiado todo santo dia a confiar nele. Não confiar no que eu sou, naquilo que eu penso, naquilo que eu não tenho, porque esse é o nosso erro. A gente confia naquilo que nós não temos. Qual é o mistério disso? É que você fica lutando por aquilo que não tem e se torna infeliz. Eu estava lá na casa do bispo, lá, João Carlos, as férias, a gente dá uma passadinha lá. Aí a gente estava ali, naquele calor. Estava calor aqui, semana retrasada? Você não imagina como é que estava lá em Paranagi. Você não tem noção. A gente entrava na água da piscina assim, ela fazia bolinha assim. Exagero, né? Mas a gente estava ali, e a gente conversa sobre Bíblia, e ele disse sobre a ansiedade. Ele fala: a ansiedade é pecado. Por que a ansiedade é pecado? Porque a ansiedade é aquela coisa do futuro, né? A ansiedade é pecado porque você e eu imaginamos um futuro sem Deus. Valeu a passada por ali. Valeu a passada. Valeu a passada. A gente não descansa porque acha que Jesus é incapaz de cuidar da nossa vida.
Por isso que a gente peca. A diferença entre alguém que é filho de Deus e alguém que é só um frequentador de igreja é o seguinte: ambos declaram que creem em Deus. Declaram que crê. O que é declarar? Declarar é quando o sujeito do IBGE chega e diz assim: qual religião você é? Você diz: eu sou evangélico. Pronto, você declarou para a pesquisa. Mas os filhos confiam. Tem diferença de declarar e confiar? Toda a diferença. Os filhos confiam e confessam. O religioso declara, mas duvida. Mas o filho confia. Enquanto o filho e a filha, claro, obedece, o religioso deixa passar, procrastina, posterga para frente e endurece o coração. Ambos caminham no deserto, né, Cleide? No deserto. O filho entra no descanso. O religioso, todavia, testa e tenta a Deus, mas é sepultado na areia. Os filhos passaram pelo deserto, os incrédulos foram sepultados no deserto. Ambos fazem orações, mas o filho entrega e descansa. O religioso não entra no descanso e nunca entrega. Essa é a diferença daquele que confia e aquele que não confia que Jesus é capaz de cuidar da nossa vida. Vamos lembrar uns aos outros aí? Vira a pessoa do lado aí e diga assim: Jesus é capaz de cuidar da sua vida. Diga aí. Hein? Conselhinho básico que eu estava pensando comigo mesmo. Focalize Jesus e faça como o apóstolo disse para aquele povo: olhe atentamente para ele. Atentamente. No ano passado, esquece o passado. Diante dos desafios da vida, nós podemos fixar os olhos em Jesus, o apóstolo celestial. Em vez de confiar apenas em nossas habilidades ou soluções humanas, a gente pode buscar orientação que vem do alto. Confie nas suas habilidades, não. Suas habilidades não valem nada. Às vezes a gente encontra um sujeito ou uma sujeita todo postado, soberbo, no alto da sua riqueza, seja intelectual ou fantasiosa. Mas lá em Eclesiastes está dizendo assim: você não sabe que a sua vida, ela está num fio de ouro que chama lá, né? Vocês lembram? É um fio de ouro, mas fio de ouro quebra também. Está num fio de ouro. Quando a vida, ou o próprio Deus fizer assim, puf, você desaba. Eu assisti essa semana nas férias uma coisa muito interessante. Aquele piloto automobilístico Michael Schumacher, lembra? Em 2013, ele ganhou 7 vezes o campeonato de Fórmula 1. Ganhou mais do que Ayrton Senna, mas porque o Ayrton Senna morreu, né, antes. Senão eu duvido que teria chegado lá mais depois. Mas teve um acidente esquiando na neve, não é nem de carro. Bateu a cabeça. Faz 13 anos que está imóvel, completamente. Que é a vida, né, irmãos e irmãs? Aí eu te pergunto: vale a pena você trocar tudo por essas cacarecos que a gente junta nesta vida, em troca das coisas celestiais? É como Moisés falou: eu preferi trocar esses míseros anos no meio dos egípcios, em prol da eternidade que me aguarda.
E tem gente que é tolo, larga o que tem aqui, larga o evangelho precioso que tem aqui, por esse restinho de vida, e depois sabe lá o que vai acontecer. Confia no alto. Edifica a sua casa, deixa Jesus cuidar da sua casa. A gente pode reconhecer que nossa vida é parte da casa espiritual que Jesus construiu, não que você constrói. Construa nada não, deixe Jesus construir por você. E porque Ele tem alicerce sólido para nós, Ele é o fundamento inabalável para nós. E renda-se ao senhorio de Cristo. Em todas as áreas da sua vida, da minha vida, a gente pode reconhecer a soberania dEle sobre a casa que somos nós, submeter os nossos planos, desejos e sonhos aos propósitos divinos. Em humildade, permitir que Jesus seja o verdadeiro Senhor da nossa vida, confiando que a sua vontade é sempre superior e perfeita. Tudo a Ele. Ele tem o melhor. Ele tem o melhor para nós. Eu sou cristão, não sou daquela outra religião, mas tem uma religião que diz Maktub, uma religião árabe. Eles falam assim, tudo o que está acontecendo é Deus que permite, seja ruim ou seja bom. Aí eu disse, não, mas isso aí não é deles, isso é meu. Porque eu aprendi com o D.L. Moody, assim, não existe decepção para aquela pessoa que enterra a sua vontade na vontade de Deus. Não existe. Eu vou fazer o teste, reprovo. Não, o próximo eu passo. Vou fazer o próximo, reprovo. Meu mundo vai cair. Não. Deus tem tudo sob controle. No próximo será teu. No próximo você não vai se arrepender. Não force a barra. Não force a barra porque não dá certo. Abraão forçou a barra. Veio Ismael. Ismael não era o que Deus queria. Ismael fez o que está acontecendo lá hoje que vocês viram as guerras. Deus queria Isaac. Abraão não esperou Isaac. A sua mulher riu. Mas Deus não desistiu. Deu Isaac. Porque Isaac seria a semente de Cristo. Deus tem tudo sob controle. E você acha que Ele não tem controle da sua vidinha aí? Tem ou não tem? Essa sua doencinha aí? Essa sua dificuldadezinha aí de dinheiro aí? Ou você acha que você é o único? Quem aqui está cheio de dinheiro? Erga a mão, vamos ver. Nós estamos precisando do pátio novo aqui da igreja, eu vou pegar de você. Aí, ó. Você acha que Deus não é capaz de cuidar da sua família? Ele é capaz de cuidar. Ele cuida de tudo. Mesmo que você não esteja vendo. Mas Ele é capaz. Ele é o sumo sacerdote. Esse pastor eu gosto. Esse eu gosto. Eu só fico com o meu sumo sacerdote. Não tem A, não tem B, não tem C, com todas as suas ideologias, pensamentos, preferências, que quer colocar na minha cabeça. Não quero saber. Eu quero só a palavra de Deus e o sumo sacerdote que entrou no Santo dos Santos e hoje ele guia a minha vida. E vai guiar a sua também sempre. Amém, queridos? Vamos orar ao Senhor?